Seja bem-vindo ao curso de preparação à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Sou o Tenente Coronel Vitório, instrutor do curso de preparação à ICEME. Esta é a videoaula de número 9, complementa as videoaulas anteriores e se destina a você, aluno do curso de preparação à ICEME, e aos oficiais participantes do PEP. O nosso objetivo é auxiliar a sua preparação à ICEME, esclarecendo possíveis dúvidas a respeito do método para a solução de questões. Esta aula está de acordo com a versão atualizada da PubMétodo, a qual recomendamos o estudo. Para nós, instrutores da DPS, é motivo de honra poder contribuir com a preparação de oficiais do nosso Exército. Queremos que você conquiste uma cadeira no curso de Comando e Estado-Maior. Seja bem-vindo à Praia Vermelha. Prosseguindo, veremos agora o objetivo da nossa aula. Apresentar os principais ensinamentos sobre o método para a solução de questões. Para atingir o nosso objetivo, seguiremos o seguinte sumário: introdução, que consta das palavras iniciais já proferidas. Em seguida, prosseguiremos abordando a servidão estudar. Por último, faremos uma breve conclusão. Como já vimos em videoaulas anteriores, a servidão estudar pertence ao nível de desempenho análise, juntamente com outras duas servidões, analisar e comparar. O ND análise consiste em decompor o todo em partes e, por dedução, chegar a conclusões lógicas e coerentes, que contribuam com a solução que está sendo elaborada. Estudar consiste em decompor o todo em partes, refletir sobre cada parte, deduzindo novas ideias correlatas. A servidão estudar é semelhante à servidão analisar, mas um pouco menos exigente. Enquanto a servidão analisar exige a produção de uma síntese das ideias analisadas, a servidão estudar não exige tanto, bastando um resumo com as principais ideias estudadas. Portanto, as conclusões parciais do estudo são resumos das ideias estudadas. Estas conclusões parciais devem conter as ideias essenciais dos itens estudados no texto da solução. Na conclusão final da solução, deve-se resumir as conclusões parciais, ou seja, os principais aspectos levantados no estudo são enfatizados e as conclusões parciais são reforçadas. Um modo fácil de memorizar isto consiste em lembrar que quando um aluno estuda um assunto qualquer, seja de biologia, história, matemática, etc., costuma, ao final do estudo, produzir um resumo da matéria estudada, pois o resumo facilita a consolidação dos conhecimentos estudados. Portanto, a principal diferença entre as servidões estudar, comparar e analisar é que nestas duas últimas, as conclusões parciais e final são constituídas por sínteses, enquanto que na servidão estudar, as conclusões parciais e final são constituídas por resumos. A PubMétodo do CPSM define que a solução destas três servidões do nível de desempenho análise deverá ser composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Portanto, a conclusão é obrigatória neste nível de desempenho. Um valioso meio auxiliar de preparação é a ficha auxiliar de correção, a FAQ. Para não ocupar seu tempo repetindo o que já foi dito, sugerimos que você veja na videoaula de número 4 os nossos comentários em relação à FAQ. Vamos ver com mais atenção. A introdução. Várias observações em relação à introdução já foram feitas por nós nas videoaulas anteriores, principalmente nas de número 4 e 7, e por isso não vamos tomar mais o seu tempo repetindo-as. Como você pode constatar, a introdução de todas as servidões são semelhantes, portanto, treinando para uma, você estará treinando para todas. Veja os comentários sobre a importância do desenvolvimento para as servidões do ND Análise na videoaula de número 7. O desenvolvimento da servidão estudar possui características peculiares. Observe a FAQ. Principalmente em relação às conclusões parciais, que devem ser um resumo das partes estudadas anteriormente. A fase da interpretação da questão é fundamental para se decidir quais as grandes partes do desenvolvimento. Se será pelos campos do poder, por áreas geográficas, por períodos históricos ou outras divisões. A interpretação da questão definirá isso. Vários comentários sobre a importância da conclusão para as servidões do ND Análise
já foram feitas na videoaula de número 7. Na servidão Estudar, a conclusão deve apresentar o resumo das conclusões parciais, além, é claro, de atender à imposição da questão. O último parágrafo é o parágrafo conclusivo, é a conclusão da conclusão. Ele é muito importante, pois encerra o raciocínio, fecha com chave de ouro a solução e, dependendo da criatividade do autor, pode causar admiração no leitor. Esquematização da solução. Já dissemos que a esquematização visa criar um esboço da solução. Apresentamos aqui, como sugestão, um esquema que usa retângulos. Cada retângulo corresponde a um parágrafo. Assim, durante a esquematização, você poderá, por meio de uma tempestade de ideias, inserir nesses retângulos ideias que poderão ser utilizadas na elaboração dos referidos parágrafos. Isso facilitará a fase da redação. Para saber o que deve constar de cada parágrafo, basta observar a FAQ. Veja a esquematização do desenvolvimento. Apresentamos o exemplo de uma solução dividida entre os campos político e econômico. Veja agora o campo econômico. Em relação à quantidade de partes que o desenvolvimento pode ser dividido, sugerimos que você veja a videoaula de número 7, da servidão Analisar. Observe agora o esquema da conclusão. Vamos falar sobre o resumo. O resumo normalmente é obtido por meio de um parágrafo apenas, mas o método não impede que a confecção do resumo seja feita em 2 parágrafos, se houver necessidade. Lembremos que o método não prioriza a forma, mas o raciocínio. Na PubMétodo existe exemplo de questão com a servidão Estudar solucionada. Não deixe de ver. Em que pese estas aulas estarem baseadas na PubMétodo, não restrinja a sua aprendizagem sobre o método a estas videoaulas. Estude a PubMétodo. Ela é uma ferramenta fundamental de aprendizagem. Estas videoaulas complementam a PubMétodo. O slide atual permite localizar esta aula na estrutura das demais videoaulas, facilitando o seu planejamento de estudo. Chegamos à conclusão da nossa videoaula de número 9. Nesta videoaula, vimos a servidão Estudar. Na próxima videoaula, veremos as dúvidas mais frequentes sobre o método. Para facilitar o seu estudo, juntamente com estas videoaulas, estão sendo disponibilizados para você os slides em PDF. Não desista dos seus sonhos. Prossiga na missão. Você está no caminho certo. Conte conosco para retirar qualquer dúvida. Estamos aqui para lhe servir. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigado.